Oi, 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 pessoal! Estamos aqui com a nossa querida Leila. Ela hoje está focada substancialmente em ajudar mulheres a se livrar, né, de relacionamentos onde elas não se sentem felizes e a realmente acharem o amor da sua vida. Porque muitas vezes, né, ela vai contar pra gente, isso aí tá dentro de nós mesmas. E vamos dar as boas-vindas para nossa querida Leila, que está direto do Brasil. Olá, boa noite. Isso aí, que delícia. Prazer estar aqui, doutora. Obrigada pelo convite. A Leila é terapeuta, formada em Química, com mestrado na área de Físico-Química, com ênfase em Física Quântica e Química Quântica. Ela é especialista em Neurociência e Psicanálise. Ela atua há 15 anos com atendimentos presenciais e online, é especialista em relacionamento e já impactou mais de 5 mil mulheres. Hoje, além de atendimentos individuais, também tem a sua mentoria Alquimia do Amor. Ai, meu Deus! Que são acompanhamentos mais individualizados, onde ela faz uma análise profunda das dores, crenças e padrões emocionais. Tem o seu método já validado, com o principal foco na reprogramação neuroemocional, trabalhando as crenças e os padrões emocionais que nos impedem, né, nós mulheres, a viverem a sua verdadeira lua de mel. Ela ajuda mulheres feridas por relacionamentos a se transformarem em mulheres seguras, conscientes e emocionalmente livres, sendo protagonistas da sua própria história. É isso aí. Conta pra gente, Leila, fala pra gente um pouquinho da tua experiência. Sim, eu sou do Brasil, sou do Paraná, né? Já há mais de 20 anos estudando tudo isso dentro da minha formação. Passei por uma dor muito forte no meu passado, há mais de 20 anos, com o meu relacionamento, e foi aonde tudo começou, né? Aonde eu tive uma experiência muito traumatizante, passei por uma depressão severa, bem no meu período ali da gravidez, com tudo que aconteceu, e eu fui buscar ajuda, e não parei mais, né? E eu tinha uma dor muito forte, uma dor emocional muito grande. E eu não tinha uma pessoa que me dissesse, Leila, ó, é por aqui, que me mostrasse esse caminho. Tudo eu tive que aprender sozinha. Levei anos para chegar onde eu estou. E eu sempre falava assim, nossa, como eu queria ter tido uma Leila na minha vida, né? Mas hoje eu entendo que Deus, se tudo isso que aconteceu, Deus também permitiu que tudo isso acontecesse, para justamente me capacitar, para ser essa Leila, essa mentora na vida dessas mulheres que passam pelas dificuldades do seu dia a dia, no seu relacionamento com a sua família, que muitas vezes se perdem de si mesma para viver a vida do outro, né? E foi tudo isso que aconteceu com a Leila. A Leila tem toda essa formação que você descreveu, aí acadêmica, mas ela também tem uma formação muito forte na vida, né? Que foi a dor que eu vivi lá atrás e que hoje me tornou quem eu sou. Nossa, é muito gratificante entender, ver essas vidas transformadas, ver essas mulheres lindas que passaram por dificuldades também, e ser esse braço direito na vida delas. Que bom. De fato, às vezes, a gente tem nossas formações que nos ajudam muito, mas a nossa experiência pessoal, né, naquela dor, naquelas coisas que a gente, de fato, tentou conquistar, mas não conquistou, ou realmente falhou, fracassou, serve muito mais, muitas vezes, né, Leila? Muito, muito bom. O que você acha, assim, quanto que a quântica, né, eu vejo muito a tua presença na química quântica, na física quântica, quanto você acha que tudo isso interfere na lei do amor? Assim, existe alguma relação? Eu vi que você é terapeuta em Hertz, né? Aí fala se é assim que fala. E o que significa essa metodologia? Como é que ela funciona? Tem a ver com a questão quântica da lei da atração? Tem, porque tudo é energia, tudo é atração, a gente atrai, não é à toa que a gente atrai certos relacionamentos, certas pessoas, e é com base nisso que eu sempre busco entender, eu falo nada é por acaso, né? Então eu acredito que se aquela situação aconteceu na tua vida, tem um gatilho, tem um porquê. Você, de uma certa forma, inconsciente, nada é consciente, você estava vibrando naquilo que atraiu aquela pessoa, né? Porque é através da ressonância, do efeito do campo morfogenético que a gente chama, né? Então, as pessoas se conectam por frequência, por energia. Então, se naquele momento eu sintonizei aquela pessoa, me conectei com ela, é porque aqui também vibrava aquilo. E aí eu procuro buscar entender
quais os padrões emocionais, né, que são gerados ainda desde lá do nosso ventre materno, que me fez enxergar o amor daquela maneira. Porque o nosso cérebro, ele não grava o que é bom ou ruim, o que é certo, o que é errado. Não, ele vive, ele grava, simplesmente, né? Então, que nem eu vejo assim, eu vou falar um pouquinho da minha história, que eu vi a minha mãe, né, uma mulher submissa, um pai totalmente ausente. Então, o que eu entendi? Que amor era sacrifício, que amor era doação, que eu tinha que implorar amor, né, para ser olhada. E eu fui buscar que tipo de relacionamento? Inconsciente, né? Aquele que pisava, aquele que não dava aquela importância toda, não me tratava como uma rainha, né? Que é o que a gente sonha, toda mulher sonha, mas por que para algumas acontece, em outras não? Não é porque Deus gosta mais de uma do que da outra, não. É porque tudo está aqui, está no nosso campo quântico. Então, quando eu entendi que era isso, que a gente precisava voltar, rever essas programações, porque dentro da neuroplasticidade é possível reprogramar o cérebro, né? Então, quando eu entendi tudo isso, falei, uau, pronto, acabou o mistério, acabou o sofrimento, fui eu que atraí tudo isso, né? Então, quando eu quebrei essa resistência, que eu entendi que estava tudo aqui dentro, que eu precisava me transformar, né? Aquela frase clichê que a gente fala, né? Nada muda se eu não mudar. E foi realmente o que aconteceu. Mesmo que tudo isso seja de uma forma inconsciente, né? Porque ninguém quer atrair sofrimento, ninguém quer atrair dores emocionais, mas isso acontece, e se acontece, tem um porquê. Então, é basicamente isso. Quando eu entendi que tudo é energia, né? Que isso daqui, o que é a matéria, né? Aquela energia condensada. Então, tendo todo esse conhecimento científico dentro da academia mesmo, né? Dentro da química, falei, perfeito, tá aí, né? E é isso. Dentro da minha metodologia hoje, eu tenho justamente esse passo a passo, no qual a gente começa a fazer essas desprogramações todas do passado, desde a nossa fidelidade parental, da nossa criança interior. Então, a gente ressignifica tudo isso, libera tudo isso, e depois partimos para a parte da reprogramação, né? Alquimia do Amor, achei ótimo esse nome, sensacional. Quando é que surgiu a Alquimia do Amor? Porque foi vindo conforme a necessidade do meu público, sabe? Com dores muito profundas, mulheres muito feridas, que eu via que só uma sessão elas melhoravam, mas eu não chegava naquele objetivo. Algumas desistiam no começo, outras já ficaram um pouco melhor, já parava, sabe? Eu não conseguia desenvolver tudo o que eu queria. E aí a maneira que eu conseguiria fazer com que todo o processo fosse percorrido era dentro de mentorias. Não adiantava vender sessões individuais, né? E aí montei o programa todo. Está um pouquinho melhor, larga, não completa, né? Fica no meio do caminho, excelente. E realmente é do humano isso, né? Já senti ali um pouco melhor, já deu um pouco certo, pronto. Ai, tô bem. Mas na verdade o negócio vem de novo à tona e volta a buscar ajuda, né? Quando tá com problema. E aí a mentoria, não. Então, como é que é a mentoria? Fala um pouquinho mais sobre ela. Quantas sessões? 12 sessões? Toda semana? Tem grupo individual? Fala um pouquinho como é que funciona. A mentoria, ela é individual. Ela tem um período de 4 meses, porque ela tem um início, meio e fim, né? Ela tem todo o processo de desprogramação, de reconexão e de reprogramação. Então, nesses 4 meses, a gente trabalha principalmente os pilares, a fidelidade parental, a criança interior, a energia feminina e masculina e a adulta, né? O empoderamento da mulher. Então, nesses 4 meses, a gente tem tanto encontros mensais, que é para trabalhar os pilares, e durante um mês, naquele pilar, a gente tem encontros semanais. E também as mentoradas têm o acesso ao meu WhatsApp pessoal, aonde, quando tiver alguma situação difícil, alguma coisa, elas sabem para quem recorrer, porque eu estou ali de mão dada, né, para ajudá-las no que for necessário. Vamos falar da tua experiência do Mente de Impacto. Me fala o que trouxe você para o método Mente de Impacto, o que você esperava do método. Me conta um pouquinho essa tua jornada nesse teu...
construção, né, desse online business. Uhum. Ai, Lu, você foi um anjo na minha vida, né? Eu sempre falo. Eu tô no online já tem uns 5 anos, 6 anos, mais ou menos. Uhum. E, e eu não vou negar para você que quando eu falei, eu vou para online, vou ficar rica e coisa e tal. Não. Tomei várias decepções, porque daí eu entendi que tem toda uma construção. Então, mesmo a Leila já tendo lá 10 anos de consultório, eu estava começando do zero, né? E fiz várias tentativas, estudei muito, busquei ajuda, tem coisas que deram certo, que não deram, investimentos altíssimos. Hoje eu entendo que não é dinheiro jogado fora, que a gente vai aprendendo com essas experiências que não é que não foram dando certo, foram tirando situações ali ruins ou que caminhos que não eram o certo da minha vida, né? E quando eu cheguei em você, eu já estava num processo do online, com treinamentos, com mentorias e tudo. Só que a metodologia que você traz, essa mentalidade de ser empresária, de olhar para o meu negócio mesmo, porque antes, eu vou ser sincera, eu não gostava de vender. Eu tinha muitas objeções, muitos traumas de infância também em relação a vendas, e eu tentei sempre terceirizar tudo isso. Principalmente ali de conversar no chat, de entender, eu não gostava de fazer isso. E foi ali onde tudo dava errado, não emplacava o negócio, sabe? E com você não, você falou assim, não, Leila, você tem que fazer, você tem que aprender. Eu falei, então tá bom, né? Chega de resistir, vamos fazer, né? Ela manda, eu obedeço, tá tudo bem, vamos lá. Eu falei, vou fazer isso. Me tornei a minha social seller, né? Todos os processos ali dentro de fazer meus vídeos, de impulsionar aquela coisa toda, porque antes eu já tive equipes, sabe, com 5, 6 pessoas, uma grana, investi muito alto de tráfego, de mídia, e não tive retorno nenhum, só prejuízo. Todas as minhas economias ali zeraram. E quando você chegou, eu estava nesse zero. E ainda estava com muito medo de investir. Não vou negar para você, você sabe disso, aquele dia que a gente conversou, mas realmente eu me entreguei na sua jornada. Me impacta até hoje, não é que me impactou, me impacta até hoje. E é uma metodologia, a sua metodologia é uma metodologia que eu vi resultado. Não vou desconsiderar o que eu aprendi no passado, claro que não, que também foram quebrando certas objeções internas minhas, né? Mas ali contigo foi suave, foi leve, foi gostoso. Eu tive muitas objeções de vendas que eu não sabia vender, eu tinha medo, e você falou, vai. Teve uma objeção que eu travei, que eu entrei num vitimismo, eu lembro até hoje, uma terça-feira que você me chamou, me deu um puxão de orelha lá, que eu amei aquilo, eu falei, é isso, chega, Leila, pelo amor de Deus. E tô aí, sabe, fazendo o que eu gosto, eu tô com a minha agenda quase lotada, eu tô quase parando de fazer meus tráfegos, porque eu não estou dando conta de tanta gente para atender, porque não é só vender, é entregar o produto, né? Então eu já estou partindo para um novo projeto, né? Que daí são os conteúdos gravados, né? E até mesmo ajudar pessoas que não têm um poder aquisitivo, talvez de vir por uma mentoria mais individualizada, né? E é isso, Lu. Como eu te falei, você é um anjo na minha vida. Foi muito bom. Que bom, que lindo. Fico muito feliz em saber, porque realmente é isso, né? Todo cliente que vem com uma experiência que é prévia, né? De ter lançadores, de ter equipe, de ter grupo, de já ter investido milhares ali de reais naquilo, me deixa preocupada, porque eu sei que, de alguma forma, isso é desafiador, né? Quanto estrategista que eu ali te boto numa nova estratégia. E muitas vezes a pessoa também vem fechada mesmo, porque já teve tanta experiência ruim no passado, e é mais um trauma, é igual relacionamento, né? Exatamente isso do lado do business. E aí você acaba atraindo realmente a mesma coisa, né? Eu costumo falar que a gente não atrai aquele cliente que a gente quer, a gente atrai o cliente que a gente é. E você sempre conseguiu, claro, acredito que pela sua experiência em termos da aplicabilidade do que você faz na sua própria metodologia,
mas ele conseguiu sempre trazer essa questão de estar vindo com uma energia positiva, de estar vindo, apesar de todos os traumas, apesar de todo o passado negativo, né? Apesar de estar numa situação negativa quanto às várias tentativas de lançamento que você fez, mas não, você veio aberta, veio com a energia positiva, e momentos que a gente está meio down, isso faz parte da nossa jornada, porque a gente é humano, não adianta, mas pegar ali, levantar a poeira, sacudir e ir para frente, é o que faz a gente conquistar as coisas, né? Faz a gente ter sucesso. Conta um pouquinho para mim o antes da Leila, quando a gente não se conhecia, quando você estava lá, sem ter falado comigo naquele dia que a gente me procurou, e o depois da Leila do Mente de Impacto. Antes do Mente de Impacto, depois do Mente de Impacto, o que você acha que mudou em você? Eu vejo assim, uma coisa que eu sempre tive muita certeza na minha vida, lá atrás, quando eu pensei em tirar minha vida e tudo, que eu falei, não vou desistir, sabe? Então eu tinha muito forte, eu não vou desistir. E depois que eu entendi essa minha missão, que eu falo que é uma missão de vida, né? Hoje eu entendo. E por algumas vezes eu pensei, eu vou desistir, chega, né? É mais fácil ser professora, é mais fácil, sei lá, né? Então, quando eu cheguei contigo, eu realmente estava bem desmotivada. Eu falo, eu não entendo, eu estudei tanto, eu tenho tanto... Eu me sentia obesa intelectualmente. Desculpa falar isso, mas realmente, porque é tantos cursos, tantas técnicas, das mais variadas técnicas de terapia que você possa falar. Eu tenho formação, eu tenho treinamentos internacionais. Bom, e eu não entendia, né? Por que eu não furava essa bolha? Por que eu não chegava nessas mulheres, né? Eu sentia minha comunicação muito travada. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou tão errada assim? E a gente começa a se questionar, né? De falar, será que eu sou boa mesmo? Será que, né? E eu entrei nessa, não vou negar para você, sabe? Porque você investe um monte, tudo dá errado, nada flui, né? Sempre é com muito sacrifício. E aí, mas eu não desisti, sabe? Mesmo, falei, não, uma hora vai acontecer. Eu tenho força ainda. Eu sempre falava isso, eu tenho força ainda. E quando antes, então era essa Leila, sabe? Que estava bem descrente, que estava se pondo ali em autoquestionamentos, né? Realmente da minha capacidade. E depois, quando eu cheguei com você, que eu vi que as coisas começaram a fluir, e a tua metodologia é uma metodologia muito leve, muito, muito fácil, muito humanizada, tá, Lu? Eu descrevo isso, o teu processo é muito humanizado, não é aquela coisa metódica, vão vender, e é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não, eu achei muito lindo isso de você, e eu acho que foi ali aonde eu fiz essa virada, sabe? De falar, vamos pôr o pé no chão, vamos conversar com essas clientes que chegam, que mandam eu quero lá no meu vídeo, vamos tentar entender essa dor, sabe? E uma vez também eu escutei de um mentor assim que sobre o alecrim dourado, a gente se acha muito, né? Ai, porque pôs um vídeo vai vender. Não, tira esse alecrim dourado aí da tua vida, né? E aí eu falei, então tá, vou deixar de ser esse alecrim dourado, achando que só porque eu postei um vídeo todo mundo ia querer vir comprar. Não! E foi isso, sabe? Com você eu tive essa virada de chave, que foi muito transformadora, né? Eu costumo falar que, na verdade, às vezes a gente fica ali no foco de venda, mas se a gente tirar disso e vem para o foco de servir aquela pessoa, aquela alma, aquele ser humano, tudo muda, né? Então, claro que uma venda que você não faça é uma vida que você não transforma. Eu gosto muito de falar isso. Se você não está do meu lado e não participa da minha estratégia e eu não contrato o meu serviço, como é que eu vou te ajudar? Eu não vou conseguir te ajudar. Por uma simples razão de que eu não vou ter tempo para isso, porque eu tenho uma agenda ali cheia de outras pessoas que eu preciso ajudar. Então, uma venda que eu não faço é uma vida que não transforma. Mas, ao mesmo tempo, essa venda é o servir. Nós, profissionais, a gente serve as pessoas, né? Então, tirar a ideia de que, meu Deus, se eu não fechar com a Leila, ela vai continuar sozinha, ela vai continuar nessa insegurança, ela vai continuar, daqui a pouco até querendo desistir, porque fica cansativo de tentar, ela vai gastar mais dinheiro ainda. Então, eu tenho muito disso, assim, dentro de mim, né? Então, na hora que eu tô ali com uma pessoa, eu tento falar assim, o que eu posso fazer para poder servir aquela pessoa? E se ela não estiver comigo, ela vai se prejudicar, né? Ela vai continuar sofrendo, ela vai continuar tendo consequências negativas, porque é isso, cada um de nós tem os nossos pontos fortes, nossos níveis
nichos, nossos pontos fracos, quanto seres humanos também, mas que a gente pode servir aquele ser humano naquela específica metodologia que nós criamos, que nós temos, que nós já desenvolvemos. E uma coisa que vale a pena ressaltar era esse meu medo de vender, que eu tinha muito grande. Meu Deus, você não faz noção. E estava em crenças minhas lá do meu passado, com meu pai e tudo mais, e eu tive que voltar naquela Leila, trabalhar tudo isso. Mas quando essa ficha virou, porque a tua forma de ensinar a gente a vender, até pela copy de venda, é uma coisa tão leve, tão sutil, tão tranquila, sabe? Sem aquela pressão. Eu passei também por metodologias de lançamento, sabe? Que é muito desgastante. E ali foram virando certas chaves, né? De entender o porquê que algumas... E tudo bem se algumas pessoas falarem, não serve para mim, e eu entender que também está tudo bem eu receber esse não, e entender que a pessoa não está ali ainda no ponto preparada, né, para trabalhar tudo aquilo, sabe? Então, assim, foi muito bacana. Muito bom ponto, Leila. A gente entender que o não quer dizer que eu sou uma profissional ruim, não quer dizer que eu sou o problema, quer dizer que aquele ser humano não está preparado nesse momento e de repente ele vem em outro momento. Quantos clientes, você vai ver isso com o passar do tempo, mas quantos clientes já vieram para mim depois de um ano que disseram não para mim e que depois de um ano voltaram? Mas então esse não, ele não é sobre mim, né? Muitas vezes sobre aquela mesma pessoa, é o momento dela, é a hora, e não é a hora dela, e tá tudo bem. Qual que foi, tu lembras qual que foi a tua maior objeção do qual você falou assim, quase eu não entrei? Então, por que a Leila quase não entrou no método Mente de Impacto? Eu acho que, eu nem sei, talvez das frustrações, mas ali eu não tive muita objeção contigo. Eu lembro que eu te mandei um WhatsApp, marcamos a call e na call a gente já fechou, porque eu me senti segura da forma como você explicou, das coisas que você passou. Eu tinha uma objeção, sim, de novo, assim, putz, mais uma coisa que eu vou tentar, será que vai dar certo, sabe? Então, eu estava nessa também. Não tinha todo o dinheiro naquele momento, mas eu falei, bom, se é para ser, vai ser, e se for mais uma decepção, eu não vou desistir. Só pensei assim, mas eu me dei essa oportunidade, eu senti no meu coração mesmo, então você me passou muita confiança ali no momento, então eu não tive dúvida, né? E até mesmo porque era um desafio novo para mim, né? Eu deixaria de vender apenas só no Brasil e passaria a trabalhar com mulheres nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que eu já estava saturada das coisas que aconteceram anteriormente, mas também para mim aquilo estava sendo algo novo e eu queria esse desafio. Eu confiei, e era mais isso. Eu acredito que a minha objeção naquele primeiro momento era mais assim, será que vai ser mais uma decepção? Mas eu me permiti sentir no meu coração. Conta pra gente, quanto é que você fez, então, nesses 3 meses de mentoria, para poder dizer, será que deu certo? Será que vai ter mais uma decepção? Conta pra gente, deixa eu ver. Pois é. Deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já vendi 8 mentorias nesses 2 meses, né, Lu, que nós estamos juntas. Começamos em maio, junho, julho. 8 mentorias nos Estados Unidos. 1, 2, isso aí. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mentorias. E dá qual o valor total dessas 8 mentorias? R$80 mil. Uau! É isso. Muito bom, muito bom. Gente, R$80 mil em 2 meses é muito bom. Então, Leila, eu quero te dizer assim que é só o começo. Deu certo, né? Acabou dando certo, graças a Deus. Deu. E agora eu tenho um novo desafio, né? Eu quero começar no grupo também. Isso. Então, para mim também vai ser um grande desafio, porque trabalhar no 1 a 1 dentro da terapia é muito fácil, que você pega a dor da pessoa e você ali, né, destrincha tudo aquilo, e é o que eu sempre fiz. Então, eu sei que para mim o grupo vai ser um desafio muito grande, mas eu quero, porque não está tendo mais agenda. Para tu ter ideia, eu estou com 17 mentorados ativos. Oh, my gosh. Porque tem esses 8 dos Estados Unidos, e eu tenho 9 no Brasil, que também
foi tudo nesse tempo aí. Vão acontecendo, né? Você vai atraindo outros clientes, vai convertendo organicamente. Então, a gente pode dizer que no total desses 2 meses, foi utilizando a mesma estratégia do pessoal do Brasil também. Então, vamos contar 17 mais 8. É o mesmo valor também? Aqui, porque nos Estados Unidos eu fecho a $2.000, né? Que convertendo dá em torno do... Tirando as taxas e tudo, dá R$10.000. E aqui no Brasil também eu vendo a R$10.000. Então, são 160 mil. Oh, my gosh. E é isso. Muito bom. Leila, para finalizar, o que você diria para as pessoas que de repente estão aqui assistindo a nossa live e que de repente também têm as objeções, têm a necessidade, têm a vontade, mas que de repente sentem alguma insegurança? O que você diria para elas com base na tua experiência de 2 meses do Mente de Impacto? Olha, primeiramente você tem que confiar muito em você, né? Na sua segurança, mas não tem nada que seja tão bom que não tenha o que melhorar. E quando você encontra, né, uma possibilidade de fazer diferente, de olhar diferente, não foi por acaso que apareceu na tua vida, não foi por acaso que essas coisas chegaram até você. Então, não tenha medo, se desafie, vai, dê o seu melhor, aproveite, né, essa nova oportunidade que é colocada no teu caminho, porque não aparece nada que não seja seu. Eu acredito que a Mente de Impacto, assim, tudo isso que eu vivi com você vale muito a pena. É muita dedicação, tá? Não é fácil, porque eu tô ali. O João até um dia me chamou para falar sobre a minha experiência, porque eu vou no 1 a 1, sabe? Eu faço questão de falar, então às vezes eu tô no domingo com a minha família em casa, eu tô ali no celular respondendo. Não é tudo flores, não é tudo fácil, não. Mas tem que pôr a mão na massa, tem que se dedicar. E é o que eu faço, sabe? 1 a 1 que entra, eu coloco a minha energia, não é aquela coisa mecânica, robótica. Eu estendo realmente a mão para todas essas mulheres que chegam, porque eu sempre falo assim, a terapeuta, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque a pessoa não está trazendo um dedo machucado, um braço quebrado, ela está trazendo a alma dela, né? Então, eu tenho essa responsabilidade muito grande, né? E quando eu entendi isso através de você, foi aonde tudo começou a fazer a diferença, né? Eu acho que tudo na vida tem que ter dedicação, né? Tudo para dar certo a gente tem que se dedicar. Até no teu lado, né, do relacionamento. Se eu não me dedico como uma mulher que eu vou realmente querer que aquele relacionamento funcione, não vai funcionar, não adianta. Então, o nosso negócio é a mesma coisa. Quando a gente se dedica, quando a gente dá nosso amor, nossa paixão, nossa dedicação, nosso empenho, bota nossa energia, como você falou, naquelas pessoas que estão pedindo ajuda pra gente, isso não tem... É isso, né? Se a gente quer ser luz na vida das pessoas e servir, a gente tem que servir, né? A gente tem que ser essa pessoa. Gente, Leila, fala teu Instagram, fala se você tiver algum outro canal além do Instagram, compartilha com a gente como é que as pessoas podem te achar. Sim, pelo meu Insta mesmo, lá tem todos os meus, tem o WhatsApp do consultório, tudo, por lá a gente conversa, que agora estou sempre interagindo lá bastante, então, @Leila Friedrich, é isso, com 2 Hs. Viu, gente? Então vamos lá, repete o Friedrich. É simples, Friedrich, é como se lê mesmo. Eu tento florear, né? Não dá certo, né? Isso, não. Isso aí, Leila Friedrich. Tá aqui na nossa tela, então dá para poder ler direitinho, tá aqui o nome certinho, então @Leila Friedrich e pronto, só isso, né? Só isso. Meu amor, parabéns. Gente, 160, eu tava fora eu não estava sabendo ainda, eu não estava atualizada com esse valor. Eu não participei os últimos dias aí, mas foi por um bom motivo também. Mas é isso, atualizado tá isso aí. 160 mil em 2 meses de mentoria. E é só o começo, realmente, assim, a gente não quer só dinheiro, a gente quer impacto, né? Então, essas pessoas, esse valor quer dizer mais vidas impactadas, transformadas por você. E é por isso que levanta a gente todos os dias, né? Impactar vidas, e você tem certeza que me levanta também todos os dias, saber que você teve resultado, saber que você pode trabalhar da tua profissão, pode ajudar mais e mais vidas, isso é o meu servir. Então eu fico muito feliz. A questão do dinheiro só reflete
né, esse resultado, mas são vidas aí, são o quê? 16 vidas transformadas, 17 vidas transformadas, né? São 16 ao todo, tem 8 e 8. 8 e 8. 16 a todo. Então, se você mora no Brasil, se você mora aqui no exterior, se você mora em qualquer lugar do mundo, ela pode te ajudar. Se você está achando que essa parte do relacionamento é algo que está faltando dentro de você, que você precisa, né, nutrir e voltar a viver em lua de mel, né? Ou seja, com o teu relacionamento atual, né, Leila? Ou achar alguém que esteja solteira, achar o amor da sua vida. A Leila está aqui para poder ajudar você. Então, entra no Instagram, fala com ela, chama ela, que eu tenho certeza que vai estar com uma profissional que vai se dedicar a você, que vai cuidar de você. Obrigada pela semente de impacto, abrindo com chave de ouro, hot, tá? Então, um prazer não falar com você. Espero um dia você vir aqui nos visitar aqui no exterior, tá? Vem aqui em Ohio. Tá com as portas abertas. Tá? Então, tá. Um beijo grande. Um bom resto de noite para você. Grata a você também. Um beijo no seu coração, a todos aí. Obrigada. Uma conversa muito boa. Valeu a pena. Viu? Beijo. Tchau. Até. Tchau. Se você se interessar, que assistiu esse vídeo, por mais informações, só entrar em contato aqui no link abaixo desse vídeo, vai ter especificações de como que você pode marcar uma reunião com um dos nossos agentes, nossos consultores, para poder saber se a gente realmente pode ajudar você, ok? Então, você também pode mandar uma mensagem no meu Instagram e falar comigo por lá, e aí lá, só mandar, olha, Ludmila, eu quero saber mais informação, como é que funciona a tua mentoria, a consultoria. A gente hoje em dia também funciona como agência, não só como mentoria, né? Então, entre em contato, marca um agendamento conosco e aí a gente entra em contato com vocês, faz uma reunião, uma video call e lá a gente faz, coleta mais informação sua também para poder saber se a gente pode realmente te ajudar e se sim, a gente oferece e fala para você em relação a como é que, quais são os serviços, quais são os valores, o que a gente acha que é importante para você.